dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse vídeo está sendo gravado especialmente para o curso de música da UFC, campus do PC em Fortaleza. Nós temos também um campus em Sobral, um curso de educação musical em Sobral da UFC. Então, essa aula se destina aos alunos do curso de música da UFC de Fortaleza, mas, claro, estará disponível a todos os interessados da UFC, da educação básica, dos IEFs, enfim, de todos aqueles, os artistas interessados em história da música cearense. Então, a gente está aqui fazendo uma conexão entre a graduação e a pesquisa. Um dos princípios que se espera na universidade, é que a gente consiga articular extensão, ensino, extensão e pesquisa. Então, que a gente, nesse momento, está especialmente articulando ensino e pesquisa. E, para isso, nós estamos aqui com a professora Aládia Quintela. Minha amiga Aládia, nós fomos contemporâneos na graduação, no curso de música da UES. Ela é educadora, pesquisadora, fez o mestrado conosco no programa de pós-graduação em educação, no eixo ensino de música, e é professora da rede estadual, e principalmente é uma pessoa muito querida e amiga. Boa tarde, bom dia, boa noite, Aládia. Boa tarde, Pedro. Bom dia, né? Boa noite, enfim. Agradeço o convite, agradeço o convite do Fábio também, de estar aqui participando com vocês. É sempre um prazer. Então, o professor Fábio, professor Fábio Costa Santos, professor da rede municipal da cidade de Canindé, e ele, nesse momento, está também fazendo um mestrado no programa de pós-graduação em educação, no eixo ensino de música, vinculado ao Laboratório de Epistemologia da Música, assim como a Aládia também estava e está vinculada ao Laboratório de Epistemologia da Música, que forma um grupo de pesquisa que tem como coordenador o professor Luiz Botelho Albuquerque e eu. Nós coordenamos esse grupo de pesquisa. Tá bom? Então, o professor Fábio vai apresentar justamente a dissertação defendida pela professora Aládia no mestrado, e que hoje se torna uma referência para as pesquisas que vêm a seguir, né? Inclusive a pesquisa do professor Fábio. Então, eu vou passar a palavra para ele, ele se apresenta e começa a apresentar a pesquisa da professora Aládia, e, na sequência, a gente vai conversando à medida que a Aládia quiser complementar ou fazer alguma pergunta. É realmente um clima aqui de bate-papo, de conversa, tá certo? Comecei assim um pouco mais formal para não esquecer de nenhuma instituição, de não esquecer de informar nada de importante, mas estamos entre amigos, e o importante é a gente se apropriar, entender isso que nós chamamos de história da música cearense, e que essas pesquisas nos ajudam muito nisso. Tá bom? Então, Fábio, a palavra está com você, e, assim, uma pesquisa ou uma conversa entre amigos, tá bom? Boa tarde, boa noite a todos e a todas, né? Com muito prazer que eu estou aqui. É um sonho realizado estar nesse programa. Estou recém-chegado, e hoje a gente vai tratar de um assunto que influiu muito na realização do meu projeto. Foi a dissertação da professora Aládia, com o tema Compositores e Intérpretes Cearenses no Campo da Música Independente no Ceará, nos anos de 1980 e 1990. E junto também com a dissertação do professor Silvio Mauro, mas o Silvio Mauro vai ser assunto para outro dia. Uma das coisas importantes, né, dessa pesquisa é que esse disco, Aládia, ele é um disco que a gente pode considerar um disco marco, né? Marco na história. Aí deixa eu fazer logo a pergunta: por que é um marco, Aládia, esse disco? Por que ele pode ser considerado um marco na história? Acredito que o Fábio deve abordar isso em algum momento, né? Mas ele foi o primeiro disco, compact disc, coletivo, né, aqui do Ceará. E Nesse já tinha formato CD, né? nesse formato de CD.
né, de compact disc. Ele foi o primeiro feito dentro desse processo de composição, criação, arranjos coletivos. Estava em plena transição do vinil para o CD, né? Isso. Além dele ter sido realmente um dos primeiros CDs, ele foi o primeiro coletivo. Maravilha. Tema, compositores e intérpretes cearenses do campo da música independente no Ceará dos anos 1980 e 1990. É a dissertação da professora Ládia Quintela Soares. E aqui está a professora Ládia. Eu fiz questão de colocar a formação dela, né? Professora de Arte e Educação, licenciada em Bacharel em Música pela UES, especialista em Arte e Educação pelo IFCE-UES, especialista em Educação de Jovens e Adultos Profissionalizantes, PROEJA, pelo IFCE, e mestre em Educação no Eixo Ensino de Música, PPGE-UFC. Essa pesquisa dela, ela objetiva compreender como foi a trajetória formativa e musical dos integrantes do NUSIC, que é o grupo, é o núcleo de compositores e intérpretes cearenses, e como isso contribuiu para que esse coletivo produzisse o primeiro CD de música independente, intitulado Compositores e Intérpretes Cearenses, de 93. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do NUSIC, que os membros desse coletivo eram músicos, em sua maioria, nascidos no Ceará. As características em comum é porque o fato, a maioria deles, a formação deles foi não formal e informal. Eles não tiveram formação no curso de música, né? Na faculdade, na academia. Aí, anterior ao trabalho do NUSIC, a gente pesquisou, inclusive no meu projeto eu tive esse aporte da pesquisa da professora Ládia, que existiram outros coletivos de música, né? Como o pessoal do Ceará, que foi um coletivo que atuou na década de 70, né? Com músicos muito conhecidos como Fagner, Belchior, Roger Rogério, e que foi o trabalho do professor Pedro Rogério, na dissertação. O Massa Feira Livre, né, da década de 80, que foi um movimento encabeçado pelo músico Ednardo, e também muitos desses músicos do movimento NUSIC participaram do Massa Fera também. A principal inquietação da professora para fazer esse trabalho era que tinha uma escassa literatura sobre a produção musical cearense na década de 90, né? Porque na década de 70 o professor Pedro Rogério registrou. Aí na década de 80, 90 não tinha registro. Já o Silvio Mauro foi o Som da Noite. E o meu trabalho vai ficar entre o trabalho da professora Aládia e do professor Silvio Mauro. Então, o foco do trabalho dela teve como recorte meado da década de 80 e início dos anos 90. A formação do NUSIC e seus integrantes, né? O Eugênio Leandro, que foi um participante desse movimento, ele tinha uma visão clara do que representava o NUSIC. Ele dizia que o grupo era uma forma de tentar se organizar, né? E os músicos que tinham pensamentos em comum de se organizar. Ele falou que penou muito ao tratar das coisas mais seriamente, porque, na verdade, eles queriam era cantar, né, criar, e ele disse que foi um movimento muito grande de muitos amigos, né, muitos artistas, companheiros, e eles tinham um pensamento, eles eram integrados no movimento estudantil e no movimento pela redemocratização do país, porque nessa época estávamos em um período de ditadura militar. Fábio? Oi? Posso te perguntar uma coisa? Você é músico também? Com certeza. Então você entende bem o que o Eugênio quis colocar, como todo mundo só queria tocar, né? Exatamente. As reuniões de tentar se organizar eram bem chatas para a maioria. Assim, nem todo mundo tinha essa consciência do Eugênio de que era necessário também, além de tocar e curtir, essa organização entre eles. É muito difícil para o artista, às vezes os grandes artistas, eles não têm essa visão dessa organização, eles precisam de pessoas de fora, produtores, para fazer isso para eles, né? O artista mesmo, ele só quer compor, cantar, tocar e mostrar a obra dele. Deixa eu falar uma coisa sobre isso também. Eu quis só pontuar, mas assim, você vai dando continuidade, viu, Fábio? Só para... sem problema. Olha aí, já me deu vontade de falar, agora eu vou falar bem rapidinho. Pode falar, professor. É que a gente tem aí, inclusive tem a ver com o trabalho da Ládia, porque é uma mudança, a mudança tecnológica, a mudança do suporte,
Eles gravaram um disco, né, que você vai falar aqui, né? Não sei se falou, foi en passant, mas que é o disco, né, o CD Compositores e Intérpretes Cearenses, né? Você falou, né, gravado em 93. Esse foi o que materializa musicalmente, né? O fruto do trabalho deles, né? Assim, que materializa do ponto de vista musical, né? Ainda que tenham outros caminhos também. Mas essa mudança de suporte, ela está vinculada também a uma reorganização da indústria cultural, né? E aí estou falando da indústria mesmo, indústria fonográfica, né? Então, a indústria fonográfica dos anos 90 para cá, para os anos 2000, né? O início dos anos 2000, ela se desmantela completamente, porque logo em seguida a internet se populariza e aí muda completamente o modus operandi, né? Então, pessoas como, por exemplo, o Caetano Veloso. O Caetano Veloso tinha a gravadora Continental, sei lá, o Som Livre, a Som Livre, por exemplo, não sei se era Som Livre, nem se era Continental, não, mas tinha uma gravadora dessas, multinacionais, e ali a gravadora tinha toda a estrutura para bancar o artista, e o artista realmente podia se dedicar somente a compor e tinha todos os melhores músicos do Brasil à sua disposição para fazer os arranjos e para gravar, e para lançar o disco, para fazer circular, e para tocar nas rádios, como tema de novela de televisão, e tal. Então, já tinha uma lógica industrial. E essa lógica se desmantela, começa a se desmantelar. E hoje em dia o Caetano Veloso tem a empresa dele, a esposa dele é a produtora dele. Mesma coisa o Gilberto Gil, mesma coisa Paulinho da Viola. Todo esse pessoal que vem desse modelo industrial, da indústria fonográfica, teve que se reinventar. E aí o pessoal está muito jovem, eles estão aí ainda no período da universidade, né, estudantes universitários, ou logo depois que se formam, né, ali com menos de 30 anos de idade, a maioria. Então, eles estão num momento de profissionalização e de aprender como é que faz isso, né? Porque o modelo que existia antes já não existe mais. Então, enfim, isso tá aí um bom tópico para ser desenvolvido aí na sua dissertação também. Aí ele fala, né, que a gente queria cantar e criar, mas no fundo a gente tinha uma ciência que era necessária essa parte burocrática. Aí Paraíba, que é um outro componente desse coletivo, ele diz que o NUSIC ele não foi um movimento, tratava-se de uma grande quantidade de músicos, compositores, que circulavam pela cidade de Fortaleza, compondo, fazendo show, sempre junto durante a década de 80. Aí vem a questão do CD. Ele diz que foi uma estratégia de organização, né, para fazer circular alguns dos principais representantes dessa geração da cena da música dita independente, né? O CD Compositores e Intérpretes Cearenses, que teria sido a culminância dessa trajetória vivida por esses músicos. Paraíba, ele ressalta também a forte relação entre o NUSIC e os movimentos estudantis, já que quase todos os músicos eram estudantes universitários, e como também o apoio a movimentos e partidos políticos da esquerda. Ele disse, não vou dizer que foi um movimento, mas teve laços invisíveis que uniram, uma geração dos anos 80. Né? Esses laços, ele fala que ele exemplifica aqui a campanha da Maria Luísa, né, os shows da virada, e que eram muito ligados aos movimentos da cidade. Né? Show na praça, universidade na rua. Ele enfatiza que a geração não dissociava a arte da política. Não era uma propaganda, mas mais um engajamento ideológico forte, porque a gente não podia fechar os olhos para a realidade que estava acontecendo. Como hoje, né? Hoje a gente não pode fechar os olhos para a realidade. Só mais uma contribuição rapidinho, Fábio. Eu lembro que quando eu falei dessa pesquisa, da minha dissertação, e eu falei do grupo, algumas pessoas conhecidas cantaram as letras das letras, algumas composições que tem no disco, no CD. E aí isso demonstra como essas pessoas, né, de esquerda, na época, elas ouviam, consumiam, escutavam as músicas por esse motivo que você acabou de falar.
não tinha só um gosto musical, e tinha também, assim, questões estéticas musical, mas também tinha esse lado do engajamento, de ter escolhido essa música para ouvir porque fazia parte desse contexto da época. E aí é interessante você ver como outras pessoas, eu conversando, falando da minha pesquisa, eu conheço esse disco, eu ouvia, tinha uma música do Eugênio Leandro, assim, assim e tal. Interessante. Bom, o professor Arilton, ele também fala que o coletivo NUSIC ele foi ligado muito aos sindicatos, né? Desde o começo da formação, tanto dos bancários como dos comerciários. E Cristina Franciscucci, que é uma outra componente do movimento, ela diz que alguns membros do NUSIC, todos os membros, tinham o desejo de fazer música para esse público, né? O trabalhador. Aí ela ressalta, a gente vivia em uma época em que a gente observava as categorias de trabalhadores unidas, lutando contra a ditadura naquele período e se fortalecendo com isso. E a gente muitas vezes procurava os sindicatos para que ele pudesse nos auxiliar patrocinando algum show, porque era muito difícil naquela época, né? Era muito difícil você circular com algum show. Nós não tínhamos esse apoio que a gente tem, né, hoje. E assim não é o apoio que a gente quer ainda, mas antes eu acredito que eles não tinham nem esse apoio que a gente tem hoje. Aí ela fala aqui que receberam patrocínio de bancários, comerciários, funcionários do BNB, né? E que o trabalho era dirigido para o trabalhador. Aí aqui essas aqui são palavras da professora Aládia, né? Dessa forma, é possível definir o NUSIC como uma estratégia utilizada pelos compositores e intérpretes cearenses de maneira a atender às suas demandas, que em grande medida foram induzidas por razões políticas, econômicas, tecnológicas e relativas a desejos individuais de crescimento profissional. Então, foi um grupo formado no início dos anos 90, né? No entanto, a trajetória de vida musical desses componentes remota de convivências e parceria desde a década de 80. Aí surge a pergunta, quem eram os nusiquianos? Paraíba, ele fala que eram muitos, né? Ele ia botar por baixo 40 pessoas, né? Fala alguns nomes, inclusive de Assis Martins, que eu conheço, né? Que é mais do meu contexto, quando eu comecei a tocar. Mas Eugênio Leandro, ele fala que a quantidade era mais sucinta, né? Ele fala que o NUSIC era esses do disco, ou seja, o NUSIC era o grupo que estava ali para fazer o CD. Aí aqui nós temos a capa do CD, né? Nós temos Adalto Oliveira, Amaro Pena, Ana Fonteles, André Lopes, Chico Pio, Cristina Francisco, Dilson Pinheiro, Eugênio Leandro, Luiz Fidelis, Marcos Brito, Paraíba, que eu tive uma convivência, porque eu já fiz um trabalho junto com ele, e Zezé Fonteles. Ressaltando que Ana Fonteles já é falecida. Aí só uma coisa, volta ali na capa do disco para eu falar uma coisa, por favor. O Marcos Brito, hoje em dia é conhecido como Marcos Café, já faz um tempo que ele assina como Marcos Café, com 2 Fs, e é Josi Daniel, né? Que você leu sem querer José Daniel, mas é Josi Daniel, tá? Que é uma mulher. Desculpa, professor. Tranquilo, só isso. Podemos ir à frente? Sim. Aí aqui eu optei por fazer uma pequena retrospectiva desses artistas, né? Francisco Adalto Oliveira, né? Adalto Oliveira, ele é compositor, intérprete, instrumentista e atualmente ele trabalha como administrador. É filho de Xeramubim, né? Filho de pai ferroviário. O Adalto ele cresceu viajando e morando em diversos lugares do interior do Ceará. Então, como ele teve a convivência com várias manifestações artísticas, né, do estado, juntamente com as influências dele, as influências urbanas da cidade, né, quando ele veio morar em Fortaleza, aí isso contribuiu muito para a sua produção musical. Antes da produção do CD Compositores e Intérpretes Cearense, o Adalto Oliveira ele já havia registrado suas composições em um LP chamado Trem dos Veradeiros, lançado em 1992. E Adalto Oliveira ele se classificou em primeiro lugar no Festival de Música do BNB Clube, com a canção Cavaleiro da Manhã, de 1984. Em 1985, o Adalto Oliveira fez um show chamado Canto da Praia, na Praia do Morro Branco, né?
uma parceria de Dilson Pierre e Eugênio Leandro. E nesse mesmo ano de 85, ele realizou um show no Estoril, né, com Leonardo Vitorino. Em 86, mantendo a parceria Adalto e Lorinaldo, realizavam mais um show, né, intitulado Baião de Dois, também no Estoril. Aí, após o lançamento do CD Compositores e Intérpretes, em 93, Adalto ele participou do CD Made in Independence Brasil. É o melhor da música independente que foi lançado em 84. Esse CD ele trata-se de uma coletânea que selecionou um grupo de artistas, né, compositores cearenses, mineiros, baianos, acreanos, goianos, e a produção desse CD é de Hélio Santos. E os artistas cearenses que participam desse CD são Adalto Oliveira, Dilson Pinheiro, Nonato Luiz, violonista, né, Eudes Fraga e Amaro Pena. E agora eu queria colocar uma música aqui. Eu vou até tirar essa tela. Aqui, vou colocar uma música aqui, professor. Enquanto o Fábio vai colocando, quero fazer um comentário aqui. Interessante isso de não se reconhecer como um movimento, porque a pessoa individual, né, obviamente, aquela pessoa individualmente, ela não se vê necessariamente tão conectado ao todo. Porém, quem olha de fora, como é o nosso caso, a gente percebe como eles estão interligados. Porque, veja, é uma geração de artistas que estão envolvidos com o mesmo contexto político, estão engajados, são todos músicos engajados, interessados nas questões políticas daquele momento, não estão alheios ao que está acontecendo, que é o período de abertura, de redemocratização. Essa lembrança do Paraíba da eleição da Maria Luísa, primeira prefeita mulher no Brasil, nesse período. Esse período não, primeira prefeita mulher no Brasil, ponto, né? A primeira. É realmente uma mudança incrível, e todos eles estavam envolvidos nisso. Nisso tem uma questão estética também. Não é que eles façam o mesmo tipo de música. Quando você olha para a Tropicália, a música do Caetano Veloso tem uma estética própria, a do Gilberto Gil tem uma estética própria, a do Tom Zé tem uma estética própria, o jeito da Maria Bethânia cantar é um jeito próprio, mas quando você olha para o todo, você percebe uma estética, uma unidade estética, que está muito relacionada à questão do comportamento e do pensamento político-cultural, uma amálgama que se cria, ainda que mantendo as individualidades. Ser um movimento não significa abdicar da sua individualidade. Não necessariamente, não. De jeito nenhum. Ninguém precisa perder a individualidade para se envolver em um coletivo. Você mantém a sua individualidade, mas cria conexões com esse coletivo, com as outras pessoas. E isso acontece no contexto histórico, que leva a isso, inclusive, né? Como, por exemplo, frequentar os mesmos lugares, frequentar os mesmos festivais, por exemplo, frequentavam os mesmos lugares que tocavam, né, nos sindicatos dos bancários, iam sempre para lá, sindicatos comerciários, ter como visada o movimento do trabalhador, né, que era muito forte ali, muito, muito importante, né, essa questão tecnológica que permeia também todos eles. E aí, quando diz assim, são desejos individuais, que foi quando a Ládia falou, né, que num dos slides disse que são desejos individuais, mas desejos individuais de dezenas de artistas, né? Quando você tem vários desejos individuais se correspondendo no mesmo tempo histórico e no mesmo lugar histórico, geográfico, então não tem problema nenhum em nós, como pesquisadores, como pensadores da história da música, afirmarmos que sim, era um movimento que respeita as individualidades. Um movimento que não respeita as individualidades vira tirania, é outra coisa. Se tivesse um líder dizendo como é que tem que ser, todo mundo tem que fazer o mesmo tipo de música, isso não é movimento, isso é uma coisa estática, né? Se todo mundo faz a mesma coisa, é estático, não é movimento. Movimento requer diversidade para se colocar em movimento. E aí agora, nessa apresentação específica do Adalto, veja só, né? O Adalto fala do Estoril, que já é um lugar historicamente frequentado pelos músicos desde o pessoal do Ceará, e continua com eles até mais na frente. E ele fala também, você citou aí também, uma música que ele interpreta, que ele ganhou no festival, que ele interpreta de quem? Do Dilson e do Eugênio. Então veja como tem conexões entre eles. Não é por acaso que eles estão juntos. Aí é o que a gente chama na nossa pesquisa, utilizando a teoria que a gente utiliza, do hábitus musical. O hábitus musical é como se fosse um imã invisível. Claro, o efeito do imã é invisível, né?
Então, é como se fosse um imã que as pessoas vão convergindo, elas vão convergindo para o mesmo lugar, para o mesmo espaço geográfico, histórico, o mesmo espaço de tempo histórico também. E tem uma outra coisa também que é importante a gente prestar atenção, que faz parte das nossas discussões no Laboratório de Epistemologia da Música, que é a decolonialidade. Muitas vezes a gente não se reconhece como um movimento importante. Não, foi só a minha vontade individual. Não, foi uma vontade individual que se conectou com a vontade de muitos e que fez, sim, um marco histórico na música cearense. Essa é a minha leitura, né? Obviamente que podem existir outras, e não tem problema nenhum nisso, a gente dialoga, mas a gente se reconhecer como construtores da nossa história, não como uma contribuição menor, não, era só uma vontade individual, é porque a gente estava querendo arrumar um jeito de aparecer. É isso mesmo, a arte precisa circular, o artista precisa colocar sua música em circulação, precisa desenvolver uma estratégia, e quando esse desejo se junta com a de vários, e dezenas, isso se torna um movimento. Né? Essa leitura que eu faço, e é isso que torna o disco um marco na história da música cearense. Pelo menos as pessoas, os jovens de hoje, talvez nem os jovens, eu digo assim, o pessoal de 90, vão conhecer Luiz Fidelis, né? Mas não vão associar esse acúmulo de capital que ele acumulou até chegar ao sucesso dele. Eu vou colocar aqui, professor, a música Saudade Boa, de Dilson Pinheiro, Adalto Oliveira, né? Na voz de Dilson Pinheiro. Como se diz no rádio, vamos ouvir. De uma lagoa, pra quando a vida me leva na correnteza, eu lembrar que já fui presa de uma saudade boa. Pra quando a vida me leva na correnteza, eu lembrar que já fui presa de uma saudade boa. Eu quero gosto de saudade em todo canto, o sal do pranto querendo me batizar. Eu quero a louca vontade de olhar pro mundo e no segundo nele eu andar. Por onde passo deixo um pedaço de mim, não tem um fim, eu sou água de corrente. Depois eu volto percorrendo mil atalhos, junto todos os retalhos, me refaço novamente. Me levar na correnteza, eu lembrar que já fui presa de uma saudade boa. Pra quando a vida me levar na correnteza, eu lembrar que já fui presa de uma saudade boa. Eu quero gosto de saudade em todo canto, o sal do pranto querendo me batizar. Eu quero a louca vontade de olhar pro mundo e no segundo nele todinho eu andar. Deixa um pedaço de mim, não tem um fim, eu sou água de corrente. Depois eu volto percorrendo mil atalhos, junto todos os retalhos, me refaço novamente. Eu quero o mar que lavava meus pés, eu quero 10 lembranças de uma lagoa. Pra quando a vida me levar na correnteza, eu lembrar que já fui presa de uma saudade boa. Eu quero o mar que lavava meus pés, eu quero 10 lembranças de uma lagoa.
coisa boa. Eu acho que isso daí é arranjo do Liduíno Pitombeira. O Fábio está congelado na tela para gente. Deu uma saudade da pesquisa. Eu voltei no tempo agora, com essa música. Fazia muito tempo que eu não ouvia. Ainda bem, né? Ainda bem que deu saudade, ainda bem que foi bom, né? Teve lá seus momentos de desespero, né, Pedro? Mas foi muito bom. Legal. Bem, Aládia, a bola está com você, minha amiga. Fale aí da sua dissertação. Pronto, eu estava tentando resgatar a tua última fala, Fábio, para dar uma sequência cronológica, assim, algo. Ele estava falando, né? Ele falou no SIC, né? Algumas declarações e ia trazer aí a biografia de cada um dos componentes. Então, ele começou com o Adalto Oliveira, né, que está ali na capa do livro, acho que está até em ordem alfabética, né, falando um pouco do Adalto Oliveira e pediu para tocar essa música aí, Saudade Boa, né? E aí, assim, tem alguns aspectos importantes aí da sua dissertação que, enquanto se você quiser ir falando de alguns aspectos, não necessariamente na linha que ele vinha falando, enquanto ele retorna com os slides, se você quiser ir falando para a gente ir pensando sobre o tema. Pronto. Eu acredito que ele, em algum momento, fosse abordar essa conectividade, essa conexão entre os integrantes do NUSIC, que tem a ver com essa ligação, com essa musicalidade, com essa educação musical não formal, né, que eles trazem essa coisa de aprender, primeiro contato com a música, ou ser em família, ou ser com o vizinho, ou ser na escola, né? A gente traz depoimentos de que foram contatos com um professor que tinha uma banda de música na escola, e aí ele participava, e aprender com os amigos na esquina, tocar um violão, ouvir uma coisa que o outro fez, e aí ele acabou de passar aqui o documento. Enfim, e aí essa educação, ela perpassa, ela é muito comum nessa época que a gente pôde observar, que ela vai para todos, né? Só depois de um tempo, assim, depois de grande, por exemplo, a Cristina Francescucci fala que foi para a universidade, aí foi estudar, fez uma graduação, mas essa aproximação deles até o CD é uma coisa bem do campo da informalidade mesmo. Esse é um ponto que liga, que eu acredito que ele vai trazer isso depois da apresentação mais particular de cada um. Ele acabou de me mandar aqui, eu vou só... Pode ir falando, Pedro, eu vou só abrindo aqui, baixando logo aqui os slides. Bem, isso é uma coisa ligada a quase toda a música popular brasileira. O que é que a gente tem na música popular brasileira de uma maneira geral? Com o Clube da Esquina, com a Tropicália, com o pessoal do Ceará, com Massa Feira, com Novos Baianos, e com essa geração aí que está ligada a esse CD, né? Que tem esse CD como marco histórico. Compositores e intérpretes do Ceará da década de 80 e 90, né? O que é que permeia aí essas pessoas? São pessoas letradas, que têm formação, são intelectuais, são pessoas que pensam, que têm engajamento político, como a gente já falou, né? Tem clareza, tem um pensamento, digamos assim, crítico, né? Alerta, autônomo, né? Na maneira de pensar. Porém, tem uma coisa que nos chama a atenção como professores de música que somos, né? Na área da educação, que como a educação não chega lá, como a educação musical, especificamente, não dialoga com a música popular brasileira, né? E a música popular brasileira é muito mais importante na formação do povo brasileiro do que outras vertentes musicais, que, obviamente, são muito importantes, todas têm seu lugar, mas a música popular brasileira, na formação do povo brasileiro, é muito clara, é muito, muito importante, né? E aí a necessidade da gente trazer essa música para dentro da universidade e da universidade chegar nas escolas, né? Quer dizer, as graduações, né? Os cursos de graduação em música, aqui em Fortaleza nós já temos História da Música Cearense, tem outro curso de graduação que tem também aqui no Ceará, eu não sei se é na Federal do Cariri ou se é na Federal de Sobral, né? Se é na Federal de Sobral, né? A UFCA tem. Pronto, o Fábio Costa está confirmando aqui que é na Federal do Cariri,
e existe a disciplina de História da Música Cearense. Não sei se ela é optativa ou é obrigatória. Aqui no nosso currículo atual, ela é uma disciplina obrigatória, né? Porque como é que um professor de música no Ceará não conhece esses caras que nós estamos apresentando hoje? Eugênio Leandro, a Ana Fonteles, Gilson Pinheiro, Chico Pio, Paraíba. Tem que conhecer. Não precisa gostar, amar, não, mas precisa conhecer. Precisa saber que existe. Porque é importante que a gente conheça toda a obra do Tom Jobim, do Alberto Nepomuceno, e conheça toda a obra europeia. É ótimo que conheça, não tem problema nenhum. Não pode ser em detrimento da nossa, do conhecimento local, né? Do que nós temos localmente. É isso que eu tenho falado, né? Em relação a gente colocar em pauta o nosso interesse aqui desse lugar, desse local, desse nosso lugar de fala, né, que é o Ceará, que é esse lugar que nós estamos. É incrível, você chega no primeiro semestre do curso de música em graduação, aqui no Ceará, ninguém conhece. O que é que se conhece de música cearense? O forró enlatado, de uma maneira geral, né, como se diz, né, com todo respeito, eu acho que também tem seu lugar, tudo tem seu lugar, né, sem preconceitos. Não pode, repito, ser em detrimento de outras coisas. Quer dizer, todos ocupam um lugar, mas não apagam os outros. Só que existe uma lógica na sociedade que dá muita ênfase a algumas coisas e o resto fica invisível. Fica realmente invisível. Quem conhece? Oi. E, assim, uma coisa muito importante são esses trabalhos de registro. Porque não basta só acontecer, né? Essa memória escrita, essa memória fotografada, filmada, registrada, e principalmente ela refletida à luz de outros autores, né, dentro da academia, ela é fundamental para poder continuar existindo, para a gente poder ter uma história, né? Para conhecer, para a gente poder ter, não que a gente tem, mas para a gente poder conhecer a nossa história, revisitar, ir para frente, para trás, saber de onde viemos, onde é a nossa ancestralidade musical, quem bebeu de quem, né? Professor, como o senhor falou mesmo aí, viu, a questão de o pessoal ter que conhecer isso, e esses registros, essas dissertações, esses trabalhos, artigos, CDs, servem para que as pessoas conheçam, porque eu não vou longe não, eu mesmo, eu sou de 72, nasci em 72, né? E comecei a tocar em 85 e eu tocava cavalo ferro todos os dias. Mas eu não sabia que cavalo ferro era de um cearense. Eu vim saber quando eu li a dissertação do professor Pedro, há uns 2, 3 anos atrás. Aí eu gostava tanto da música, eu tocava e não sabia que era de um cearense. E a minha banda tocava essa música. A gente tocava nas barracas de praia, tocava música de Edinardo, tocava Cavalo Ferro, tocava música de Belchior. Mas eu não sabia, eu pensei que essa música, Cavalo Ferro, fosse uma música de um compositor lá do sul. Mas é de um cearense, né? Rod Rogério. Interessante pensar como é que essa música chegou para ti, né, Fábio? Chegou para mim porque, assim... Bate-papo, vamos voltar. Chegou para mim porque eu era o mais novo de uma banda de remanescentes dos anos 70. Tá, mas aí foi um amigo que mostrou? Foram os amigos, os caras lá da banda que eu tocava com ele, eu era o mais novo. E eles eram todos dessa geração aí, de amigos de Manassés, né, e tudo. Aí colocaram essa música no repertório da banda e eu gostava. Era uma das músicas que eu mais gostava, mas eu não sabia. Interessante. Legal. Vamos lá para os slides? Vamos lá. Pronto. Deixa eu ver. A gente parou aqui, foi? Vocês vão me guiando, porque a partir de agora eu não estou mais visualizando vocês. Pronto, exatamente. Agora pode passar para o próximo, da Ana Fonteles. Ana e Zezé Fonteles. Nós temos aí Ana Fonteles e Zezé Fonteles, né? São duas irmãs, né? São piauienses. E os pais delas tiveram mais 7 filhos, né? E assim, não chama-se os Fonteles, chama-se o clã Fonteles, né? Na dissertação o pessoal fala assim. Pode passar.
E aí você também colocou ali do Tim Fonteles, né? Que também é um Isso, Tim Fonteles, aí eu ia falar. E o Jabuti. Tem o Jabuti Fonteles e o Tim Fonteles. Beleza, vamos lá. Pode passar para o outro. Aí o Marcos Café, ele relembra, né? Ela sempre foi cantora. Formou um nome muito sólido, ela era uma intérprete muito reconhecida, porque tinha um timbre vocal peculiar e tinha uma expressão de cantar dela. E tinha um amparo, como eu falei, do clã Fonteles, né? Porque os Fonteles não é só Fonteles, é o clã. Então, essa política familiar também fornecia uma identidade muito grande para o grupo. Aí, pode passar, professor. Pronto. Aqui na dissertação fala que eles chegaram no final de 70, né? Início dos anos 80. E eles foram atraídos pela reputação da Universidade Federal do Ceará. Só que todos eles vieram estudar, mas não vieram estudar música, né? O curioso aqui, né? A Alcione, que era uma irmã, veio fazer engenharia, a Nazaré veio fazer medicina, Zezé veio fazer geologia, a Rita veio fazer agronomia, o Jabuti já é engenheiro químico, né? E a Ana Fonteles, né, fez engenharia de pesca, né? É isso? Isso. E assim, é curioso, né? É como o professor Pedro Rogério falou aí, a questão da academia, né? Ela meio que não interessa para os músicos, né? Eles aqui têm, que eles lembram também, as raízes musicais vinham por parte da mãe, né? Que é da família Miranda. Eles assinam Fonteles, mas as raízes musicais deles são da família Miranda. Diz que as tias e a avó e as tias cantavam muito bem. Aí depois de toda a articulação do NUSIC, né, em 93, Ana Fonteles muda para Nova York, né, e onde passa a dividir a música e o trabalho em uma agência de turismo. Aí nesse período, infelizmente, ela tomou conhecimento que estava com uma doença, né? Inclusive houve uma articulação da classe musical de Fortaleza para fazer shows, né? Para arrecadar fundos para tratar da doença dela, né? Mas infelizmente ela faleceu em 2004. Aí Ana Fonteles, nos anos 80, ela participou de alguns discos, né? Como o Algo Brilho, né? Como Algo Brilho de Estélio Vale, né? O LP Mano Jabuti, né? Cria do Mundo. De alguns outros LPs, né? Trem Imaginário, de Calé Alencar, e do livro Canções, idealizado no Piauí. Eu queria agora que o professor Pedro Rogério colocasse Noites do Rio, na voz de Ana Fonteles. Minha vez de compartilhar a tela lá já. Noites do Rio é de Caio Silvio e Ricardo Alcântara. A participação do grupo Boca Livre, né? Eu ouvindo o disco aqui, eu achei muito legal essa música. Sobre o rio
Professor, já que o senhor já está aí, coloque espelho. Coloco. A voz de Zezé Fonteles. Só se for agora. Pode ser agora? Pode. Essa composição é de Jabuti, né? E Zezé Fonteles, os dois irmãos. Vamos lá. Como eu sou gorda de touro, tenho o dom da canção. Natureza pacífica e idílica, sou quase paixão. Com charme alguns dizem, não sei se acredito ou não. O certo é incerto, diz meu escorpião. Como eu sou gorda de touro, tenho o dom da canção. Natureza pacífica, idílica, sou quase paixão. Um charme alguns dizem, não sei se acredito ou não. O certo é incerto, diz meu escorpião. Sou gorda de touro, tenho o dom da canção. Natureza pacífica e idílica, sou quase paixão. Com charme alguns dizem, não sei se acredito ou não. Certo é incerto, diz meu